Ok, então vamos agora para essa segunda parte da aula de triângulo de velocidades, onde a gente vai definir o triângulo de velocidades, né, e tentar entender o que é que significa cada um daqueles vetores. Vamos lá. Então, antes de começar a definir o triângulo de velocidades, vamos lembrar aqui de um daqueles problemas de física lá do ensino médio, né, quando a gente está estudando a velocidade de um corpo com relação a um referencial absoluto e um referencial relativo. Né. Então, lá no livro do ensino médio, normalmente a gente tem um problema desse tipo aqui, onde a gente tem um sujeito aqui parado, né? E esse cara está observando um trem que se desloca a uma determinada velocidade com relação ao pedestre, né? Vou chamar aqui de velocidade VT. Em cima desse trem você tem um cara que também está se deslocando a uma determinada velocidade, vou colocar aqui V', H, uma determinada velocidade com relação ao trem, e lá dentro do trem você também tem um observador que está parado, sentado lá com relação ao trem. E aí, normalmente lá no seu exercício lá do livro de física vai ter a pergunta de como é que cada um desses observadores, ou seja, um cara que está parado aqui com relação ao trem e um que está do lado de fora do trem, como é que esses observadores enxergam a velocidade desse sujeito que está aqui se deslocando em cima do trem. Né? Então, nesse caso mais trivial, a gente sabe que esse cara que está aqui parado no trem, é chamado de passageiro, né? Esse passageiro ele enxerga esse cara se movimentando aqui em cima do trem com a velocidade V', H, né? A velocidade dele com relação ao trem. Já esse outro aqui que está do lado de fora do trem, né, parado do lado de fora do trem, vou chamar ele aqui de pedestre, né? Ele está parado. Ele enxerga esse cara se movimentando aqui com a velocidade VT, que é a velocidade do próprio trem, com relação a ele, mais uma velocidade V', H, que é a velocidade desse cara aqui com relação ao trem. Né? Então o que a gente conclui desse probleminha básico de física é que a gente consegue representar a velocidade desse sujeito aqui de duas formas diferentes, dependendo de onde você observa ele. Né? Nesse nosso caso, esse cara aqui está sendo observado a partir de dois referenciais. Né? Um referencial que a gente chama de referencial absoluto, que está fixo, né? E um referencial que a gente chama de referencial relativo, que nesse caso aqui ele está se deslocando com a mesma velocidade do trem. Então o que a gente tem aqui é a definição da velocidade desse sujeito aqui com relação ao referencial absoluto e a velocidade dele com relação ao referencial relativo. Né? E por que eu estou colocando esse problema de física aqui? Porque o que a gente vai fazer agora no triângulo de velocidades é bastante semelhante ao que a gente tem aqui. Né? Ou seja, a gente vai querer descrever a velocidade de uma partícula de fluido com relação ao um referencial absoluto, que vai ser a carcaça da máquina, o sistema diretor da máquina, né? E também com relação a um referencial relativo, que no nosso caso vai ser o rotor. Qual vai ser a principal diferença agora no triângulo de velocidades? Vai ser que o meu sistema relativo agora ele não tem mais essa velocidade Vt, de translação, e sim uma velocidade de rotação ômega, que seria a rotação de operação da máquina, beleza? Então vamos agora passar para o triângulo de velocidades. Então, o primeiro passo para a gente determinar a velocidade de uma partícula que se desloca aqui pelo rotor, né, é a gente definir os nossos referenciais, né, o referencial absoluto e o referencial relativo. Então, meu referencial absoluto eu vou definir como ele sendo fixo na carcaça da máquina, ou no sistema diretor da máquina. Né. Então, aqui eu tenho um x grande, um z grande e um y grande, ok? Já o nosso referencial relativo ele vai estar fixo com relação ao rotor da máquina. Né? Então eu vou definir ele aqui como sendo um x' grande, um z' grande e um y' grande. Então ele vai estar fixo com o rotor da máquina, né, e girando o rotor da máquina. Então esse meu referencial relativo ele apresenta esse movimento de rotação. Okay? Agora eu preciso definir a posição dessa partícula com relação a esses dois referenciais. Eu vou definir essa posição utilizando vetores, e aí depois a gente vai derivar esses vetores e achar a velocidade, o vetor velocidade dessa partícula. Então, com relação ao meu referencial relativo, né, a posição dessa partícula, eu vou definir ela através de um vetor que eu vou chamar de r pequeno. Okay? Já a posição dessa partícula com relação ao meu referencial absoluto, eu posso definir ela também como um vetor, e vou chamar esse vetor de R grande.
além da posição da partícula com relação a esses dois referenciais, eu preciso definir a posição do meu referencial relativo com relação ao meu referencial absoluto. E eu vou definir a posição desse referencial relativo com um vetor que eu vou chamar aqui de R0. Agora eu posso escrever a posição dessa partícula com relação ao referencial absoluto em função do meu referencial relativo. De que forma eu posso fazer isso? Através de uma soma de vetores, né? Então aqui a gente já consegue ver que esse meu vetor R grande, ó, ele é o resultado da soma do vetor R0 mais o vetor R pequeno. Então escrevendo aqui essa soma de vetores, eu tenho que o meu vetor R grande, ele aí vai ser igual ao meu vetor R0 mais o meu vetor R pequeno. Então eu tenho aqui a descrição da posição da partícula de forma vetorial. O que a gente vai fazer agora é derivar esse vetor posição para determinar o vetor velocidade, né? Então esse vetor posição, R grande, ele pode ser escrito como uma coordenada do sistema absoluto, x, multiplicado pelo vetor unitário i, que é o vetor unitário do meu sistema absoluto, mais uma coordenada y, o vetor unitário j, mais uma coordenada z, vetor unitário k. Okay? Para obter então a velocidade, eu vou derivar esse meu vetor, então eu vou ter dr dt vai ser igual a... Eu vou derivar esse outro lado aqui da equação, então aqui eu tenho a multiplicação de um escalar por um vetor unitário, ou seja, seria a derivada de um produto, né? Então eu faria aqui a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Só que aqui tem um ponto, né? Esse meu vetor unitário, o vetor unitário do meu sistema absoluto, ele é fixo, ele está parado. Ele não varia no tempo. Então a derivada dele no tempo é igual a zero. Então vai restar apenas aqui a derivada da componente com relação ao tempo multiplicada pelo vetor unitário, né? E aí isso vai valer para essas três componentes aqui. Então eu tenho que a derivada de dr dt vai ser igual a dx dt multiplicado pelo vetor unitário, dy dt multiplicado pelo vetor unitário j mais dz dt multiplicado pelo vetor unitário k. Então, o que a gente tem agora? A gente tem a variação de uma coordenada do referencial absoluto no tempo. A gente sabe que isso aqui vai dar origem a uma componente de velocidade. Então, a gente vai ter a componente de velocidade na direção x, componente de velocidade na direção y, componente de velocidade na direção z. Essas componentes de velocidade multiplicadas pelos vetores unitários, né? Isso vai formar um vetor velocidade. Que velocidade seria essa? Olha, como a gente derivou a posição, como a gente está derivando a posição da partícula com relação ao referencial absoluto, a velocidade que a gente tem é a velocidade com relação ao referencial absoluto. Então eu vou ter aqui dr dt é igual ao vetor velocidade absoluta que a gente vai chamar de c, ou seja, é a velocidade da partícula com relação ao referencial absoluto. A gente pode utilizar o mesmo raciocínio aqui, o mesmo procedimento aqui para o vetor R0, né? Então, o meu vetor R0, o meu vetor posição R0, ele vai descrever a posição do sistema relativo com relação ao referencial absoluto, ao sistema absoluto, ok? Então, aqui eu vou ter, por exemplo, uma coordenada, posso ter uma coordenada x0, lembrando que essa coordenada aqui é do sistema absoluto, tá? X0 multiplicado pelo um vetor unitário i, esse vetor unitário lembrando que é também do sistema absoluto, mais y0j mais um z0k. Né? E aí da mesma forma, né, como esse vetor unitário aqui é um vetor unitário do sistema absoluto, ele não vai variar no tempo, e aí quando eu derivo esse vetor R0, eu vou chegar a um vetor que eu vou chamar de C0, que é exatamente o vetor velocidade, que representa a velocidade do sistema relativo com relação ao sistema absoluto, né? Aqui a gente já consegue deduzir que, como o meu rotor, né, ele está fixo com relação à carcaça da máquina, na verdade ele só apresenta um movimento de rotação, mas ele não se desloca aqui nem para frente nem para trás, essa velocidade aqui vai ser igual a zero. Ok, então vamos agora derivar esse vetor, o vetor R pequeno, né, que é o vetor que representa a posição da partícula com relação ao referencial relativo, ou seja, a posição da partícula com relação ao rotor.
Então vamos fazer esse mesmo procedimento, né? Esse vetor R pequeno, ele pode ser representado por uma coordenada do sistema relativo, x', ok? Estamos agora no sistema relativo, vezes um vetor unitário I', que é um vetor unitário do sistema relativo, do referencial relativo, mais y', j', mais um z', k', beleza? Derivando esse vetor, então a gente vai ter agora um dr dt, que vai ser igual a... E aí, novamente, a gente tem aqui a derivada do produto, só que agora a gente tem uma diferença com relação ao procedimento que a gente adotou nos demais, né? Porque agora, tanto a coordenada x', y' e z', elas estão variando no tempo, né? Porque essa partícula está se movimentando aqui dentro do rotor, né? Dentro da máquina. Mas também os vetores unitários, né? I', j' e k', eles também estão variando de posição ao longo do tempo. Porque esse meu sistema relativo, ele apresenta um movimento de rotação. Ele está girando a uma determinada velocidade angular, ômega, né? Então, eu tenho que tanto minhas coordenadas x', y' e z' variam no tempo, quanto os meus vetores unitários. Então, aqui eu vou ter que abrir essa derivada, fazendo a derivada do primeiro vezes o segundo, derivada do segundo vezes o primeiro. Então, eu vou ter dx' dt, y', I', dy' dt, j', mais dz' dt, k', derivado do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro. Então, eu vou ter dy' dt, mais, esqueci aqui, x', mais dj' dt, y', mais dk' dt, z', beleza? Regra do produto. E aí vamos trabalhar agora nesse primeiro termo aqui e nesse segundo termo. Esse primeiro termo aqui a gente já consegue enxergar o mesmo padrão dos vetores anteriores, né? O que é que a gente tem? A gente tem a derivada no tempo de uma coordenada do sistema relativo, né? X', y' e z' multiplicado pelos vetores unitários desse mesmo referencial relativo. Então, o que a gente vai ter aqui é a velocidade dessa partícula de fluido com relação ao referencial relativo. Essa velocidade a gente vai chamar de W, né? Velocidade relativa W. Então, o que é que acontece com esse termo aqui dy dt, dj dt e dk dt, né? Vou abrir uma nova tela agora para a gente ver o que é que acontece com essas derivadas aqui, beleza? Beleza, então vamos ver como é que a gente consegue representar o que é que representa essa derivada aqui dy dt, dj dt e dk dt, né? Então eu tenho aqui meu sistema relativo, né? Eu coloquei aqui meu sistema relativo com eixo x' e z', e aqui está representado o meu vetor unitário i, né? Num determinado instante de tempo t, né? O que é que acontece com esse nosso sistema relativo, né? Como ele está girando junto com o rotor, né? Depois de um determinado tempo, todo o meu sistema relativo ele vai girar, né? Ele vai mudar de posição porque ele está girando a uma determinada velocidade ômega. Então ele está girando aqui com a velocidade ômega, né? Imagina o ômega aqui um vetor saindo da tela, ok? Então, na medida que esse meu sistema relativo gira, esse meu vetor unitário ele também muda de posição ao longo do tempo, e aí, depois de um determinado instante de tempo, ele assume uma nova posição aqui que eu vou chamar de I'T mais ΔT. E aí, o que é que representa essa minha derivada dy dt? Ela demonstra exatamente como esse meu vetor i, j e k, eles variam ao longo do tempo. Essa derivada aqui, eu posso representar ela como um vetor, como esse vetor dy' dt. Seria a variação do meu vetor i ao longo do tempo, né? Então, na medida que eu reduzo esse intervalo de tempo aqui para um intervalo infinitesimal, eu vou ter que esse meu vetor dy dt ele vai se tornar perpendicular a esse meu eixo x' aqui, né? E aí, dessa forma, no intervalo de tempo infinitesimal, eu vou conseguir representar esse meu vetor dy dt aqui, pelo produto vetorial do meu vetor velocidade angular, ômega, saindo aqui da tela, com o meu vetor unitário I'.
Então essa derivada d' dt eu consigo representar ela pelo produto vetorial do meu vetor velocidade angular pelo vetor unitário i. Ok? Então vamos substituir agora esse produto vetorial nesses termos aqui de baixo. Então dando um passo aqui a gente vai ter uma coordenada x' multiplicando o meu produto vetorial ômega i', mais a coordenada do meu sistema relativo lá, y', ômega j, isso aqui é tudo vetor, tá? Mais coordenada é z', ômega vetorial k, ok? Utilizando as propriedades de produto vetorial, né, aqui a gente tem um escalar que está multiplicando um produto vetorial, eu consigo passar esse escalar, que é uma coordenada do meu sistema relativo, né, para dentro desse produto vetorial. Então eu vou ter aqui, posso reescrever essa equação como ômega vetorial x' i', mais ômega vetorial y', j', mais ômega, de novo é tudo vetor, vetorial z', k', beleza? Dando mais um passo, simplificando essa equação, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma coordenada multiplicada por um vetor unitário, né? Então a gente tem a coordenada x, y e z' multiplicado pelos vetores unitários, né? Então isso aqui é exatamente a própria definição do meu vetor R pequeno, né? Ok? Então, posso simplificar essa equação pelo produto vetorial da velocidade angular ômega pelo meu vetor posição R pequeno, que seria a posição da partícula com relação ao referencial relativo. E aí a gente consegue simplificar mais ainda essa equação, porque esse produto vetorial de ômega R, ele é a própria definição da velocidade tangencial. Então, aqui esse produto vetorial de ômega R, ele vai dar origem ao vetor que é perpendicular ao plano, que contém os dois vetores, né, ômega r, que é o vetor velocidade tangencial. Então vamos voltar lá para a tela anterior e substituir todo esse termo aqui pelo vetor de velocidade tangencial. Vamos lá. Ok, então voltando aqui, a gente então conseguiu reescrever esse termo aqui como um produto vetorial de ômega r, né? E esse produto vetorial de ômega r, a gente vai reescrever ele como sendo a velocidade tangencial dessa partícula de fluido, beleza? Ok, então agora a gente conseguiu desenvolver as derivadas no tempo desses três vetores aqui, né? Então, derivando a posição dessa partícula de fluido no tempo, a gente chega aos vetores velocidade, né, dessa partícula de fluido, dados pelo vetor c, mais o vetor c0, mais o vetor w, mais u. A gente já viu aqui anteriormente que esse vetor C0 é igual, ele é nulo, né, para o nosso caso. Então a gente chega aqui na forma final do triângulo de velocidades, né, dada pelo vetor C, que é igual a o somatório do vetor W mais um vetor velocidade tangencial U. Então vamos recapitular aqui o significado físico de cada vetor desses, né? C é a velocidade da partícula com relação ao referencial absoluto, ou seja, é como o meu sistema diretor ou como a carcaça da máquina enxerga essa partícula se movimentando dentro da máquina, né? E eu posso representar essa velocidade como somatório dessas duas componentes aqui. A primeira componente delas é o vetor W, que é exatamente a velocidade da partícula de fluido com relação ao referencial relativo, ou seja, como o rotor ou como as partes do rotor enxergam essa velocidade se movimentando dentro do rotor, né? Mais um segundo vetor, que é o meu vetor velocidade tangencial, né? Lembrando que esse vetor velocidade tangencial, ele surge exatamente do fato de o rotor estar girando, né? Então ele tem origem nesse movimento de rotação do rotor ou do referencial relativo, ok? Então aqui a gente chega no objetivo desse vídeo, que é exatamente representar como é que uma partícula de fluido se desloca dentro de uma máquina de fluxo, beleza? O próximo passo agora é a gente aplicar esse triângulo de velocidades, representar ele dentro dos rotores das máquinas de fluxo, né? E calcular essas componentes de velocidade, beleza? Então esse vídeo fica por aqui, obrigado.